A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Amados, hoje eu quero falar sobre como reconhecer um resgatador. Como reconhecer um resgatador. Todas as vezes que Deus quer abençoar sua vida, Deus sempre vai enviar uma pessoa, sempre. Sempre. Deus, a Bíblia fala que Deus ele é Espírito. As mãos de Deus são as mãos de alguém. Posso ouvir um amém? A boca de Deus é a boca de alguém. Se você pegar o microfone e colocar na Bíblia, não vai sair nada. Mas se você colocar o microfone na minha boca e eu falar o que está na Bíblia, vai sair a voz de Deus. E como reconhecer? Você reconhece um resgatador quando você tem um coração obediente. Um coração obediente. A obediência, ela é a chave para que você reconheça o resgatador. O resgatador, o que nós estamos dizendo é que Deus sempre vai usar alguém para abençoar você. E o resgatador ele vem normalmente com três coisas. Ele vem com uma instrução. Normalmente um resgatador, ele vem com uma instrução. O resgatador vem com uma necessidade. E normalmente o resgatador vem com uma oportunidade. Essas três coisas. Diga comigo: instrução, necessidade e oportunidade. O resgatador é aquele que resgata você. É um instrumento que é usado por Deus para tirar você da onde você está e levar aonde Deus quer colocar você, para que você cumpra o destino que Ele projetou para você. Agora, jamais iremos reconhecer um resgatador, porque o resgatador ele vem com uma instrução, se não houver um coração obediente. Deus usa mentores, e Deus está falando constantemente com pessoas, constantemente, mas nós estamos distraídos com as nossas verdades. Tem uma coisa que é muito difícil para o ser humano, é confiar. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é confiar. E para você obedecer, você precisa confiar. Não existe obediência se não houver confiança. A Bíblia diz, Salmos capítulo 32, verso 8 ao 10: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. A pergunta que eu faço para você é: como Deus vai ensinar você? Ou outra pergunta: por que Deus quer ensinar alguém que não tem o interesse ou não confia para obedecer? Porque as pessoas passam anos da sua vida sofrendo, anos na mesma posição. Comece a checar a confiança. Normalmente quando um mentor se aproxima, quando Deus usa alguém, quando Deus vai falar com alguém, o coração daquela pessoa já está tão amargurada, tão ferida, que ele não aceita ser instruído. Ele sempre está pensando em uma coisa ruim. E a Bíblia diz que Deus vai instruir, Deus vai ensinar o caminho que você deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Quantos já têm um bom relacionamento com o seu cônjuge,
que só o jeito dele olhar você já sabe. É isso que Deus está dizendo. Ele fala: olha, quando você vai convivendo, vai relacionando, a pessoa você conhece só pelo olhar. Minhas filhas esses dias falando assim: ó, a gente apanhou muito pouco em casa. Não porque elas não faziam arte, mas porque elas aprenderam a ler o meu olhar. Elas diziam: pai, é só do jeito de você olhar eu já sabia o que você queria. Só um jeito de olhar. E aí a Bíblia diz, continua dizendo: não sejam como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, diga misericórdia, cuja a boca precisa de um cabresto, freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia, diga aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Aquele que confia, aquele que tem um coração que diz: olha, eu quero obedecer, eu quero mudar de vida, estou cansado de sofrer. Todo sofrimento está em uma rebelião, todo sofrimento está em uma desobediência, todo sofrimento está quando eu não ouço uma instrução, quando eu não aceito a instrução, quando eu não consigo discernir aquele que Deus enviou para me instruir, para tirar da onde eu estou e me colocar onde Deus quer que eu esteja. Deus não vai aparecer para você. Você pode orar até tua cabeça cair, você não vai ver Deus, você não vai ver Jesus. Ele diz assim: olha, se você não aprender a amar a pessoa que você vê, jamais você vai amar quem você não vê. Se você não aprender a obedecer quem Deus envia, a um mentor, a alguém que instrui, a uma instrução, lançar fora a carga da desconfiança, lançar fora a carga do eu consigo e eu vou, e jamais vai, jamais consegue. É por isso que as pessoas não mudam, não melhoram, enquanto ele não aprender que ele não pode acender a sua luz sozinho. A sua luz precisa ser acesa em outras pessoas. Enquanto nós não aprendemos que o Pai é nosso, o Pai não é meu, a oração é conjunta. Por que que Jesus ensina uma oração conjunta? Para que eu peça o perdão, não somente dos meus pecados, mas dos nossos, diga nossos. Porque o meu destino e o teu, de alguma maneira nós estamos ligados. Obrigado pelo amém. De alguma maneira nós estamos ligados. De alguma maneira, nossas vidas, se eu não respondo o chamado de Deus, você é afetado. Se você não responde o chamado de Deus, outras pessoas são afetadas. De alguma maneira, o Pai é nosso. Nós não somos independentes, nós não somos seres independentes. Nós podemos tomar as decisões que quisermos, nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos, mas a consequência nunca será individual. Nunca, nunca, sempre vai ser coletiva. A Bíblia diz que as gerações serão julgadas não somente individualmente, mas a pessoa será julgada individual, como família, como cidade, como país e como geração. Jesus ele disse: ai de ti, Corazim, cidade, porque se em ti fosse feito os milagres que foram, se vocês tivessem, se em outros lugares tivessem acontecido os milagres que aconteceram em você, eles teriam se arrependido. Jesus mostrando isso. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, a Bíblia diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvir, Deus está falando hoje com você.
Deus está falando dentro do teu coração. E tendo cuidado em guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você, a partir de hoje, começar a se despir da desconfiança, do orgulho, e começar a parar para ouvir, a parar para ouvir a voz de Deus, a parar para ouvir as instruções, a parar para ouvir o que a palavra de Deus está dizendo para você, e ter um coração de obediência, um coração que diz: Deus, eu quero te obedecer. Chega. Eu lembro que quando era adolescente, jovem, eu queria mostrar para o meu pai que eu sabia. Eu queria mostrar para minha família que eu era bom e que eu sabia fazer negócios. Quando eu completei 18 anos, tirei minha carteira de habilitação. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro. Mas eu não pedi ajuda de ninguém. Eu falei: eu vou mostrar para todo mundo que eu sei. Eu comprei um carro. O primeiro carro que eu comprei, nunca mais me esqueço. Era um Uno, não lembro o ano. Mas quando eu fui viajar para mostrar o carro para o meu pai, quase que eu morri com aquele carro. E a hora que meu pai viu, ele falou: olha, o pior negócio que você fez na vida. Mas o arrogante achava que era bom. O orgulhoso achava que era bom. Depois eu continuei arrogante. Vendi aquele carro, comprei um outro pior. Fui fazer uma viagem do interior de São Paulo para Campo Grande, capital. Eu fui, o motor fundiu no meio do caminho. Tive que colocar outro motor. Quando voltei, fundiu de novo. Ele fundiu 4 vezes o motor. Na 5ª vez eu falei: estou dando de graça, quem quer? Deus falou para mim: até quando você será arrogante? Até quando você não vai querer ser ensinado? Até quando você não vai ouvir? Quanto que você vai ter que pagar? Quanto que você vai ter que sofrer? Gente, eu lembro parar no meio daquela rodovia. Era quilômetros e quilômetros. Não passava ninguém. Que sofrimento com aquele carro. Deixa eu te perguntar, o que você está sofrendo? Normalmente é uma área que você não está ouvindo. É uma área que você fala: eu sei, eu consigo. Você não sabe, você não consegue. Se conseguisse, você já estava melhor. E aí eu preciso parar para ouvir, parar para aprender, parar para ter um coração quebrantado e falar: Deus, eu quero obedecer. Diga: eu quero obedecer. Outro problema que nós temos é quando Deus fala, nós sabemos que devemos fazer, mas nós ficamos analisando e demora demais. Nós inventamos desculpas. Se você precisa fazer algo da tua vida, vai e faça. Ontem eu estava na academia, eu tinha uma pessoa, um senhor que faz junto com a gente, eu e minha esposa. Ele é o síndico do prédio. E ele sofreu um problema cardíaco. E ele está frequentando assiduamente a academia. E aí ele falou assim: olha, Edmilson, eu não estava com vontade de vir fazer, mas eu falei: eu vou fazer pelo menos uns 10 minutos. E eu comecei a fazer, e eu já estou 1 hora, já fiz 1 hora. Para quem não queria fazer, já fez muito. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Faça mesmo quando você não tem vontade, porque quando você começar a fazer, a vontade vai aparecer. Obedeça a Deus. Eu lembro de uma situação que a minha esposa passou. Ela estava nos momentos muito difíceis, fazendo um tratamento contra uma esclerose múltipla diagnosticada no corpo dela, e ela andando por todos os lugares fazendo exames, e ela passou na frente de um consultório e tinha uma mulher tocando um instrumento, e ela passou, e normalmente tem aquelas caixinhas, né, para dar um dinheiro ali, uma ofertinha, né, como que chama,
uma doação, isso. E aí, ela passou, e o Espírito Santo de Deus falou assim: olha, pega esse dinheiro que você tem na carteira, a maior nota, era um valor elevado. E ela pegou e falou: vai lá e dá para ela. Aí ela falou: não, mas isso daqui é muito dinheiro, eu tenho que fazer tanta coisa. E o Espírito Santo falou: vai lá e dá para ela. Ela pegou, voltou perto daquela mulher e falou: olha, eu por mim eu não faria isso, mas Deus me mandou fazer, então se sinta amada por Deus. Aí arrancou a oferta, deu para aquela mulher começou a chorar. E ela falou: você não tem noção, eu estou com uma dor de dente tão grande, e eu precisava fazer um tratamento, e eu não tinha dinheiro. Esse dinheiro que você está me dando completa o valor exato para fazer o tratamento. Completa o valor exato para fazer o tratamento. Às vezes, escute algo agora, eu quero te dar uma chave para você entender. Quando ela obedeceu aquela voz, lembre de uma coisa: a voz de Deus nunca contraria a sua palavra. Por isso, se uma voz falar com você separado do teu marido, da tua esposa, porque ele está muito velho, essa voz não é de Deus não. Eu vou falar isso daí porque já no fim do culto, já muita gente veio falar para mim: bispo, ó, Deus falou comigo hoje. Eu falei: o que Deus falou? Deus falou para mim trocar o velho pelo novo. E Deus confirmou com a palavra. Não, isso que está amarrado, em nome de Jesus. Quando você obedece à voz de Deus, que não contraria a palavra de Deus, posso ouvir um amém? Querido, Deus tem uma recompensa para você. Deus usou ela para tirar uma pequena dor de uma mulher, e a semente que ela fez, Deus curou minha esposa de tantas doenças, e curou da esclerose múltipla na vida dela. Mas você não sabe qual é o resgatador. O resgatador, ele sempre vem com uma instrução, uma necessidade ou uma oportunidade. Que coisa! O apóstolo Paulo fala: olha, quando eu vou tirar a oferta, eu não penso na necessidade da igreja. A necessidade da igreja é a oportunidade que Deus dá para que o teu crédito aumente no céu. É isso que o apóstolo Paulo falava. A minha esposa tirou a dor de uma mulher, e Deus tirou a enfermidade que estava no corpo dela. A chave é: cada vez que você obedece a Deus, uma bênção vai seguir você. Cada vez. E o coração obediente, ele vai discernir isso. Ele vai trazer esse discernimento. Anote isso: Deus sempre será bom comigo, enquanto eu estou sendo bom com os outros. Sempre, sempre. Eu fico me perguntando o quanto favor nós receberíamos, o quantos milagres estão retidos, porque nós não atentamos para aquela voz que está lá dentro de nós. Aquela voz, sem discutir com ela, sem ficar argumentando, sem inventar desculpas. Às vezes você está passando num lugar, eu aprendi isso a duras penas. Teve um dia que eu estava voltando de uma viagem da praia, então sejam todos bem-vindos quem foi para a praia. Dá para perceber os irmãos todos queimadinhos. Tem uns irmãos que estão bem queimadinhos, então virou tição, né? Feliz ano novo se eu não te vi ainda. E estavam voltando alguns anos atrás, e de longe eu vi uma luz piscando, em alerta. Eu diminuí a velocidade, mas continuei. Mas eu fiquei olhando muito na luz piscando, e eu não vi um buraco gigante que tinha na pista. Estourou os dois pneus. Estourou 2 pneus, não foi um só, estourou os 2. Não tinha como trocar só com step. E eu fui parar bem do lado daquele carro. E aquela noite era uma família muito humilde, também tinha passado naquele buraco, também tinha estourado os 2 pneus. Eu tinha seguro do carro, eu chamei o guincho, eles foram, nos rebocaram. Eles não tinham crianças no carro, tinha criança.
Era um dia muito frio. Nós deixamos cobertor, deixamos comida. Estava próximo da próxima cidade, mas eles precisavam ir pedir um socorro para que eles pudessem trocar aqueles pneus. Deixamos dinheiro, que ele não tinha dinheiro. Aí Deus falou para mim: o dia que você aprender a ser sensível, eu não vou precisar estourar os teus pneus. Porque quando estourou os pneus, eu falei: Deus, a família que estava ali falou: olha, graças a Deus, Deus ouviu minha oração. Eu falei: querido, você podia fazer uma oração mais específica, para Deus quebrantar o meu coração, né? Para que Aí Deus falou para mim: você ia parar? Eu vou falar no teu ouvido, você não para. Era noite, escuro. Quem quer parar naquilo lá? Eu fiquei pensando, falei: quantas vezes nós sofremos porque não ouvimos aquela voz que está lá dentro. Deus sabe como te levar, Deus sabe como fazer as coisas, Deus sabe como tirar você de onde você está e colocar onde Deus quer que você esteja. Eu estava trabalhando numa grande empresa, fazia um ano, mas o meu sonho era trabalhar na instituição financeira. Eu fui, deixei o currículo e nada. A pessoa falou: olha, um dia eu vou te chamar, pode ficar tranquilo, eu vou te chamar. E passou o tempo, 1 mês, 2 meses e nada. E um dia eu estava trabalhando e a minha mãe me liga e pergunta: como é que está lá? Olha o resgatador agindo, olha o resgatador chegando, tirando onde eu estava para colocar onde eu sonhava. E ela falou: vai lá no banco hoje e fala para o gerente que você não morreu. Mas ela falou brincando. Mas quando ela falou brincando, o Espírito Santo falou para mim: olha, aí o resgatador. Deus sabe o momento certo e a hora certa. Naquele momento, eu fiquei relutando dentro de mim: eu vou, não vou, cheio de timidez, cheio de vergonha. Mas eu resolvi, eu falei: eu vou lá. Fui, sentei na mesa do gerente, e eu falei para ele: eu vim te avisar que eu não morri. E ele perguntou: por quê? Porque eu deixei um currículo aqui faz 2 meses e você falou que ia me chamar, e eu pensei que você achou que eu tinha morrido, por isso eu vim te falar que eu estou vivo, te aguardando a oportunidade que você vai me dar. 1 semana depois eu estava trabalhando. Depois ele falou assim para mim: Edmilson, depois de 1 ano, eu achei que você não ia ficar 2 meses aqui. Eu achei que você não ia ficar 2 meses, e eu me enganei. E eu vi que você tem uma coisa que é diferente em você. Amados, Deus sabe como promover você. Deus sabe como restaurar sua saúde. Mas você precisa ouvir a voz. E a voz de Deus, Deus não grita. Porque Deus, Ele não está gritando no teu ouvido para fazer. Deus está trabalhando 24 horas pela igreja de Jesus, por você, por mim. Quando você acordar de manhã, saiba que o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, está trabalhando na tua vida para curar você, para trazer abundância na tua vida, para restaurar teu casamento, para preparar a igreja de Jesus, uma noiva perfeita, sem ruga, sem mácula, sem necessidade, mas uma noiva preparada. Agora Deus, Ele está procurando corações obedientes, fiéis, pessoas que estão com os ouvidos afinados para o resgatador que Deus traz. Lucas capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, ou no mínimo, também será fiel no muito. Amém, queridos? Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Deus não vai falar só sobre salvação. Deus vai falar sobre a sua salvação, mas Deus vai falar também para você organizar a sua casa. Deus vai falar para você não tomar menos café. Deus vai falar para você mudar a tua alimentação. Sabe aquela pessoa que Deus usa, está do teu lado. Deus está usando, está falando com você: muda, porque senão vai morrer de um infarto. Muda, porque senão vai ter um problema.
Deus envia um resgatador e começa a falar uma voz lá dentro de você: olha, eu preciso dormir mais cedo, eu preciso gastar menos tempo nessa TV, eu preciso fazer um propósito com Deus, deste ano ler a Bíblia, eu preciso responder ao chamado que Deus tem para mim. Existe uma voz lá dentro que é um resgatador. Faça esse curso, faça essa faculdade, mas é uma voz bem suave, uma voz que você sabe que é de Deus. E eu quero te dar uma palavra, querido: quando você começar a obedecer essa voz, você vai começar a ter uma saúde que você sonha. Você vai ter ela agora. Você vai começar a alcançar o que você sonhava em alcançar dentro do teu casamento hoje. Faça o que o Espírito Santo está falando com você. Mas aí, sabe aquela voz? Você saiu do supermercado com aquele carrinho cansado, e aí você chega lá no estacionamento, tira a compra, aí você vai deixar aquele carrinho lá, aí a voz fala assim: coloca o carrinho lá de volta. Aí você fala: mas é muito longe. Deus fala de coisas práticas na tua vida, querido. Deus está falando com você. Deus está falando com você que não é casado: vai lá e case, conserta. Você não é batizado: vai batizar. O que Deus está falando com você que falta obedecer? Tinha um moço que tinha um carro esportivo, e ele estava numa autopista, mas tinha um limite de velocidade muito pequeno, por causa de umas curvas, mas o carro dele é muito potente, e ele começou a correr naquela pista, e uma voz dentro dele dizendo: desacelera, desacelera, desacelera. E ele disse assim: dá licença, que eu não vou desacelerar não. De repente um carro passa do lado dele, é um policial, para ele. A partir daquele dia, durante 7 anos, ele não passa de 50 km por hora. Queridos, quantas vezes a voz de Deus está falando com você? Quantas vezes? Se você ouvir a voz de Deus, você vai estar guardado. Às vezes uma mudança. Deus está pedindo, Deus está alertando você: olha, mude um negócio, mude um ramo, mude de profissão, conquiste uma outra fonte de renda. Não, mas eu não estou com problema hoje, mas Deus sabe o que vem amanhã. Deus está alertando, falando. Quantas angústias nós iríamos ser livres se começássemos a ouvir a voz de Deus dizendo: desacelere, pare de comer esse X aí. Não que você não possa comer um xizinho, né? Pode, mas você sabe o que eu estou falando, né? Lá em casa a gente come também. Esses dias eu levei minhas filhas, pai, todo mundo está viajando, a gente não vai viajar, leva numa pizzaria. Tá bom, vamos na pizzaria. Escolhe a pizzaria. Escolheram. Aí chegamos lá, e eu ensino isso para minhas filhas, e aí eu tenho que pagar o preço também. Agora minhas filhas, onde elas vão, ela fala: pai, Deus está falando comigo. E aí chegou na última pizzaria que a gente foi agora, esses dias. Aí minha filha mais nova falou: pai, mãe, Deus falou comigo para comprar um negocinho para dar para uma menina que está com a cabeça baixa lá longe. Aí eu falei: mas que essa menina? Está sozinha? Não sei lá. E eu já ensino elas: obedece. Na hora eu falei: meu Deus, agora vai. Aonde a gente vai? Esse dia estava no shopping, foi a mesma coisa. Deus está falando comigo: comprar um bombom e dar para uma menina ali, e falar que Jesus ama ela. Queridos, eu não sei quais sementes que Deus está plantando. Ela foi lá, comprou um negocinho, foi lá para a menina ficou olhando para ela. Ela falou: olha, Jesus ama você, Deus tem algo precioso para você. Eu não sei o que Deus quer com aquela garota, o que lá vai impactar na vida dela, mas eu sei que quando eu sou obediente à voz do Espírito Santo, a minha vida será transformada. E eu quero ensinar você a ouvir essa voz. Não invente desculpa. Isaías capítulo 1, verso 19.
Porque se você inventar desculpa, você vai ficar sem crescimento. Está na hora de crescermos. Quantas vezes Deus está falando conosco? Se quiserdes me obedecerdes, diga: se quiser e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Qual é o princípio? Obedecer. Deixa eu te dar uma chave: quanto mais você obedece, mais fácil fica você obedecer. Vou falar de novo: quanto mais você obedece, mais fácil fica você obedecer. E quanto mais fácil fica você obedecer, mais sensível você vai ficar ao ouvir a voz de Deus. E Deus está sempre falando. Deus está sempre falando. Deus está livrando você. Deus está livrando você de coisas futuras que você não sabe hoje. Meu Deus, quantas coisas. Quantas coisas. Meu casamento foi firmado em cima de uma voz de Deus. Meu ministério firmado em cima da voz de Deus. As mudanças econômicas na minha vida firmado em cima de uma voz. Deus sabe o que vai acontecer na economia. E nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer na economia, mas Deus já sabe. E Deus está preparando você para tudo que vai acontecer em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2 verso 21. A Bíblia diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado, idôneo para uso e preparado para toda boa obra. Deus está procurando pessoas que Ele pode contar com elas. O resgatador que Deus envia sempre trará uma instrução, sempre, às vezes virá com uma necessidade. Salmo capítulo 25 verso 14, e sempre trará uma oportunidade. E Deus está procurando as pessoas que têm esse coração. Deus, eu quero obedecer. Esse ano eu quero te obedecer. O que o Senhor está falando com você? O que Deus está falando com você? Ah, Deus está pedindo para eu retomar o meu ministério. Deus está pedindo para eu me casar. Deus está pedindo para eu ir para o Instituto de Vencedores, para eu abrir minha célula, para eu falar do amor de Deus. Queridos, Deus está queimando no meu coração. No meu coração, nós vamos fazer deste ano o ano que nós vamos ganhar milhares de almas nessa cidade. E Deus vai abrir as portas, vai abrir os caminhos. Salmo capítulo 25 verso 14, a Bíblia diz: o segredo do Senhor. Quantos querem saber o segredo de Deus? Os segredos da vida. Segredos. Segredo nos negócios. Segredo na família, no ministério. O segredo é para aqueles que temem. E Deus lhe mostrará a sua aliança. Quando você honra a Deus, quando você honra a Deus, quando você obedece, tudo na tua vida começa a mudar. Deus começa a mostrar os segredos. A vida é feita de segredos. Segredos. Como que nós encontramos este lugar? Esse lugar estava aqui para todo mundo. Por que nós encontramos? Um segredo. Deus tem os segredos. E Deus mostrou para nós. E Deus faz para quem? Para aqueles que obedecem. Para aquele que está decidido a obedecer. Nós não estamos aqui porque temos dinheiro para comprar. Nós estamos aqui porque temos coração para obedecer. Coração para obedecer. O que Deus faz? Deus te dá informações confidenciais. Deus mostra para você informações confidenciais. Eu falo: Deus, deixa eu ouvir tua voz. Eu conheci um grande empresário, amigo meu, da fronteira com o Paraguai. Ele tem uma empresa de importados. Chegou um tempo que Deus falou para ele: ó, você vai acrescentar um ramo, você vai comprar uma propriedade. Começou a surgir um desejo no coração dele de investir na área de pecuária. E era um momento que a pecuária estava muito ruim, mas ele fez isso. 2 anos depois veio uma crise terrível no país do Paraguai com o Brasil. Dólar muito alto, as vendas despencaram, a empresa dele só dando prejuízo. O que sustentou ele foi ele ter ouvido a voz de Deus para mudar o negócio dele alguns anos atrás.
O que fez José ser o José do Egito foi ouvir a voz de Deus através de um resgatador, que apareceu através de uma necessidade. Meu Deus. Naamã, última história que eu quero contar. Naamã era um grande general. Ele tinha uma doença, ele era leproso. E ele diz, ele ouve a voz do resgatador, de uma funcionária, da sua empregada doméstica, que estava ali vivendo como escrava dele. Olha, em Israel tem um grande homem de Deus, e você será curado se você for até ele. E ele vai, ele ouve aquela moça, vai até o profeta. O profeta dá a ele uma instrução e diz: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele volta muito entristecido, porque ele esperava outras coisas, ele esperava outras instruções. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Não fique preocupado, não se preocupe de como Deus vai fazer. Só confie em Deus e diga: Deus, eu quero te obedecer, por mais que o que eu vou fazer não tenha aparentemente nenhuma lógica. Como que eu vou mergulhar 7 vezes? Não tem lógica. Eu estou trazendo algumas instruções para vocês. Eu estou dizendo: olha, nós estamos na campanha do Rosh Hashanah, a cabeça do ano. E a instrução que eu estou dando é: toda noite, nas campanhas, você vai sair da sua casa, vai para o quintal dela, ou vai na sua sacada, e vai apontar para as estrelas, e vai declarar um versículo bíblico, uma palavra que Deus deu no meu coração. Deus, quando fala para Moisés, para Abraão, Deus dá uma promessa para Abraão. Deus fala: Abraão, sai da tua tenda e aponta o teu dedo para o céu e conta as estrelas. Era uma orientação divina, uma palavra. E comece a declarar as promessas de Deus. E ele disse assim: olha, aqueles que te amaldiçoarem serão malditos, e aqueles que te abençoarem serão benditos. Amados, uma instrução talvez como a desse profeta para Naamã. E Naamã disse: na minha terra tem rios melhores, mais limpos. Jordão é sujo, água escura, lamento, cheio de lama. Mas uma pessoa chegou para ele e falou: se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria. Então vá e mergulhe. Ele mergulhou a primeira vez, nada. A segunda, nada. A terceira, nada. A quarta, nada. Mas quando ele completou a obediência à instrução, o corpo dele ficou totalmente limpo. Totalmente limpo. Totalmente. Deixa eu te dar uma chave. Atos pequenos de obediência vão levar você a grandes bênçãos. Não é o que você faz, mas é a obediência que ativa o milagre de Deus. Eu falei isso no dia 31 e eu expliquei por que essa orientação. O judeu tem o hábito de apontar para o céu e contar as estrelas. Na época da Inquisição, os judeus que migraram para Portugal, eles foram perseguidos. E quem era judeu ou praticava a religião do judaísmo, eles eram mortos e confiscadas todas as suas propriedades. Eles tinham que renunciar ao judaísmo e todas as suas tradições, inclusive essa de contar as estrelas e de declarar as estrelas, as promessas de Deus. Eles tiveram que mudar os nomes deles. E quando o Brasil foi descoberto, quando os portugueses vieram para o Brasil, muitos dos judeus que começaram a viver o judaísmo escondido,
caso contrário eles seriam mortos. Agora imagine falar isso para as crianças. Como que eles faziam? As crianças tinham vários hábitos que denunciavam que eles ainda serviam o judaísmo. Então eles precisavam contar histórias para os filhos judeus. Mudaram os nomes, colocaram nomes como árvores e animais, oliveira, leitão, vários nomes eles tiveram. E o Brasil, uma boa parte do Brasil foi colonizado por judeus. E os filhos deles, quando eles estavam no Brasil, existia inquisição que matavam os judeus, que viviam no judaísmo. Para que eles não fossem descobertos, que eles praticavam a religião do judaísmo ocultamente em família, eles contavam histórias para os filhos, para que eles não vivessem as tradições que a maioria das pessoas veem. Por exemplo, se você apontar o dedo para o céu, vai nascer uma verruga no teu dedo. Sabe quem criou isso? Judeu, que fazia com que a sua tradição judaica ficasse oculta, para que os inquisidores não descobrissem. Mas é um ato profético. É um ato profético. Naamã, ele obedeceu. Às vezes nós não temos a fé. Às vezes você fala: bispo, eu não tenho uma fé grande. Não se preocupa com a fé grande. Se você obedecer a Deus, não tem problema. Naamã, ele não acreditou. Naamã mergulhou, ele não tinha fé, mas ele falou: o que me custa obedecer? Não me custa nada. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou obedecer. Deixa eu dizer algo para você, deixa eu te dar uma chave. Se você, enquanto a sua fé cresce, obedeça. Enquanto você não tem aquela fé: eu não tenho uma fé gigante, mas eu tenho um coração para obedecer a instrução de Deus. Se Deus está me mandando eu consertar minha vida, eu vou consertar. Se Deus está mandando eu tratar o meu negócio de uma forma diferente, eu vou tratar meu negócio de uma forma diferente. Se Deus está mandando eu me batizar, eu vou me batizar. Se Deus está me mandando eu me casar, eu vou me casar. Se Deus está me mandando eu fazer algo, eu vou fazer. Se Deus está me mandando eu ser fiel, eu vou ser fiel. Eu não tenho uma fé grande, mas eu tenho um coração que eu vou obedecer. Se você tiver esse coração, querido, Deus vai abençoar você. Deus vai fazer com que este ano seja o melhor ano da tua vida, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a sua fé cresce, diga: eu vou obedecer. Às vezes Deus está mandando você perdoar. Eu não sinto de perdoar, mas eu vou obedecer a voz de Deus. Eu vou perdoar. O que Deus está pedindo para você? Perdoe. Fique em pé no teu lugar. A partir de hoje, faça desse ano. Deixa eu fazer um desafio para você. Você viveu a tua vida do teu jeito até agora. Chegou nos resultados que você talvez fala assim: olha, não é isso que eu gostaria. Eu quero mais de Deus na minha vida. Tome uma decisão. Diga para Deus: Deus, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero fazer diferente esse ano. Fecha os seus olhos. Eu quero fazer diferente esse ano. Eu quero obedecer. Eu quero ser fiel no pouco. Eu sinto que as pessoas estão cansadas. Cansadas de fazer os alvos. Cansadas de recomeçar um ano e nada mudar. Um dia Jesus encontrou o apóstolo Pedro cansado. Era um pescador. Ele trabalhou e não teve resultados. Por quê? Porque ele trabalhou sem princípio. Deixa eu te dar uma palavra. Primeiro vem o princípio, depois vem o trabalho. Vou falar de novo para você. Primeiro vem o princípio e depois vem o trabalho. Jesus deu uma palavra para ele. Jesus disse: lance a rede do lado direito, Pedro. E o princípio da obediência fez efeito na vida dele. Os peixes que estavam naquele lago correram, nadaram para aquela rede. Deixa eu te dar uma palavra. O princípio da obediência vai fazer o seu trabalho ser produtivo.
vai fazer com que os seus recursos financeiros se multipliquem na tua vida. Você fez até hoje, você fez o que você queria, você fez do seu jeito, você fez da sua maneira, você pegou uma instrução, mudou ela, acrescentou coisas, tirou coisas, deixou do teu jeito, com a tua cara, e aí você fez, e aquilo que era para obedecer, já deixou de ser obediência, se tornou do teu jeito. Deixa eu te fazer um desafio, este ano, faça como o apóstolo Pedro, faça como ele. Eu trabalhei a noite toda, eu não apanhei um peixe, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. Sobre tua palavra eu vou obedecer. Este ano vai ser o ano que eu vou obedecer. Este ano vai ser o ano que eu vou obedecer a palavra de Deus, que eu vou seguir os seus mandamentos, que eu vou me afastar, vou me esforçar o meu máximo na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abraça teu coração. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos, querido, eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Deus está falando para você perdoar pessoas. Deus está falando para você deixar algumas coisas. Deus está falando para você desacelerar. Deus está falando para você começar alguns projetos. Deus está falando para você mudar algumas coisas na sua vida. Mas você vai anotar tudo o que Deus está falando. É melhor um lápis curto do que uma memória longa. O que Deus fala, Deus não fica repetindo. Deus fala, pegue uma caneta. Você vai em Jerusalém, você vai ver todo judeu com uma caneta. Sabe por quê? Porque eles estão anotando o que Deus fala com eles, para que eles obedeçam. O segredo está na obediência. Nós vamos adorar a Deus. Se prepare que nós vamos ungir você. Nós vamos fazer a consagração deste ano, enquanto nós adoramos agora. Adore, adore. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.